segundo tipo de tecido conjuntivo que a gente descreve com vocês, o tecido conjuntivo de propriedades especiais. Estava falando que os tecidos conjuntivos propriamente ditos, eles não têm nada de especial, né? Os tecidos conjuntivos mais básicos, sem opcionais, né? Nada de diferente. Enquanto que os tecidos conjuntivos de propriedades especiais vão ter alguma coisa especial, né? Quando a gente fala lá, em tecidos conjuntivos de propriedades especiais, tem de vários tipos. E o primeiro que eu queria discutir com vocês, o tecido adiposo. Quando a gente fala, moçadinha, em tecido adiposo, ele é caracterizado pela abundância de um tipo de célula chamada de adipócito, também conhecida com o nome de lipócito. Chame como você quiser. E nesse caso, gente, os adipócitos, os lipócitos, aqui na brincadeira, exatamente com o papel de armazenar gordura. Cuidado com a besteira, que isso aí é ponto de vista, mas já vi isso em várias e várias questões. Para alguns autores, ele é considerado um tipo de tecido conjuntivo frouxo. Então ele pode ser considerado uma variedade, um tipo de tecido conjuntivo frouxo, né? Tecido conjuntivo frouxo é aquele onde você não tem predomínio de nenhum dos componentes. Então você tem lá fibra colágena, elástica, reticular, células, mais ou menos com a mesma proporção. Então ele tem tudo isso mais ou menos na mesma proporção. Só que as células que você tem, particularmente, elas são adipócitos. Então é tecido conjuntivo frouxo, todos os componentes com a proporção mais ou menos igual, só que as células, em especial, particularmente, adipócitos aqui na jogada. Moçadinha, quando a gente fala lá em adipócitos, os adipócitos eles são derivados de um tipo de célula chamado de lipoblasto. Então, lipoblasto é exatamente a célula adiposa jovem. E, moçada, essa célula adiposa jovem, ela apresenta capacidade de multiplicação, sendo que o lipoblasto, ele vai lá então, se diferencia e vai acabar virando adipócito, lipócito, sendo que adipócitos, lipócitos, eles vão ser a versão adulta da célula e nesse caso, gente, não apresentam mais capacidade de multiplicação. E, gente, uma ideia muito interessante, um clássico de questões nesse caso. Ora, o lipoblasto, a célula adiposa jovem, apresenta capacidade de multiplicação. Gente, isso aqui, até a infância, você vai ter lá lipoblastos capazes de se multiplicar. Inclusive, muito alimento, comer demais, estimula a multiplicação dos lipoblastos, o aumento no número dessas células, o aumento no número de lipoblastos. Por isso, né, moçada, que nos últimos tempos, a medicina está super preocupada com o fenômeno de obesidade infantil. Eu sei que a gente tem a mania de achar o bebê, ele só é bonito, né? Se ele for gordinho, cheio de dobra lá, fofinho e etc e tal. Caramba, moçada, mas tem um limite. Porque, infelizmente, um bebê obeso, ele tem um risco de ser um adulto obeso. Porque quando você vai lá e pega o bebê e o bebê come demais, e se estimula o aumento do número de lipoblastos, quanto mais lipoblastos ele tiver, mais adipócitos ele vai ter, e na idade adulta, ele vai ter uma tendência, então, a acumular quantidades maiores de gordura. E, pelo amor de Deus, quando eu estou falando de obesidade, minha preocupação não é estética, não é, moçada, ser feio ou bonito, não estou interessado nisso. Estou falando em saúde. Né? A gente sabe que, infelizmente, aquela ideia, o cara pode ser obeso, mas ser saudável. Infelizmente, moçada, a medicina, ela tem meio que mostrado que isso é um mito, que isso não funciona desse jeito. Né? Que pessoa que tem lá obesidade, claro, tem graus variados, ela tem um risco lá para a saúde dela. Landinha, mas a pessoa pode ser obesa e nunca ter nenhum problema de saúde. Claro, como a pessoa, por exemplo, pode ser fumante e nunca ter nenhum problema de saúde. Entretanto, é uma questão de estatística. Assim como tem gente que fuma e nunca tem problema nenhum. Né? Entretanto, o fumo aumenta o risco de uma série de condições. Infelizmente, uma pessoa obesa, né, pode ser que nunca tenha nada, mas aumenta o risco de uma série de condições médicas problemáticas. Né? Daí, cada vez mais comum, crianças obesas, gente, bebezinho às vezes de 1, 2 anos de idade,
tendo que fazer dieta, né? Que maldade, né? O bebezinho lá de 2 anos de idade não entende nada, doido para querer comer um pouquinho mais, mas tem que dar uma segurada, né? Porque nesse caso lá pode acabar sendo prejudicial para o futuro da saúde dele. Notem que os lipoblastos, somente quando eles são jovens, têm a capacidade de multiplicação, isso aqui é na infância. Porque uma vez que ele virar adipócito, lipócito adulto, sem capacidade de multiplicação, nos adultos funciona desse jeito. E isso tem uma implicação extremamente importante para a gente. Novos adipócitos não podem ser formados na idade adulta. Eles não podem, moçada, ser formados na idade adulta. O que quer dizer que se você ganha peso, e aí, como é que anda aí a sua vida? Tá estressado com o estudo? Tá cansado? Tá descontando o estresse na comida? Ei, rapaz, maneira, calma aí que, sei lá, nada disso aqui é o fim do mundo, já já você vai conseguir sua vaga lá na faculdade que você quer, só não vale a pena, só não compensa se estressar. Mas se você de repente está lá, né, um pouquinho estressado, ganhou um pouquinho de peso, se preocupe com isso agora não, tá? Já já você vai lá entrar no curso que você quer na faculdade e tal, você vai lá e dá uma compensada nisso e dá uma emagrecida. Mas fato, cara, é que uma vez que você ganha peso, não aumenta o número de adipócitos. Novos adipócitos não podem ser formados no adulto. Isso quer dizer que o ganho de peso não aumenta o número de adipócitos. Mas, moçada, aumenta a quantidade de gordura que os adipócitos eles acumulam. Aliás, na primeira aula que a gente teve no curso, eu comentei mais ou menos essa história, né? Colocando aqui para vocês que no adulto, estou falando, gente, no adulto, né? Então estou falando aqui em relação ao adulto, adipócitos, eles não fazem hiperplasia. Será que alguém lembra dessa nomenclatura? Hiperplasia, aumento do número de células. Então, no adulto, os adipócitos não aumentam o número de células. Gente, eles só fazem hipertrofia. Hipertrofia, o aumento no volume celular. Então, nesse caso, se você ganhou 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, 20 quilos, gente, você ganhou peso, não aumenta o número de adipócitos, só aumenta a quantidade de gordura. Os adipócitos não fazem hiperplasia, não aumentam de número, só hipertrofia, só aumenta de volume. Gente, inclusive um adipócito, ele pode chegar a aumentar várias vezes de tamanho. Era uma vez o adipócito pequenininho, lá vai você come um bocadinho a mais, e o adipócito, ele vai crescer. Então, quando você ganha peso, não aumenta o número, aumenta a quantidade de gordura nesse caso. O contrário também é verdadeiro. E aí, se você vai lá e depois de ganhar uns quilinhos, resolveu, sei lá, tentar dar uma compensada e perder o peso, a perda de peso não vai alterar o número de adipócitos. Somente, gente, a quantidade de gordura que você vai ter. Então, se você for lá e perder 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, não diminui o número de adipócitos. Então, quando você vai lá e tem perda de peso, deixa eu colocar assim, né? Não vai diminuir o número de adipócitos, o que diminui é a quantidade de gordura que cada adipócito ele vai ter, excetuando perdas extremas de peso. Então, a exceção, nesse caso, diz respeito a perdas violentas de peso, perdas extremas de peso nesse caso, que elas podem acabar levando à morte de alguns adipócitos. Em outras palavras, né? Cidadão foi lá e perdeu, caramba, sei lá, 40 quilos. Né? O cara perdeu, sei lá, 30 quilos. Nessa brincadeira do cara perder peso demais, beleza. Alguns adipócitos podem acabar morrendo. É o caso que acontece, por exemplo, em episódios como cirurgia bariátrica, né? Cirurgia bariátrica, a famosíssima cirurgia de redução de estômago, nesse caso. Famosíssima cirurgia
de redução de estômago, então, moçada, acaba tendo a ver com o exemplo desse caso. Ou mesmo, qual é o princípio lá de você ter a redução do estômago para poder emagrecer? Né? Aí uma vez, gente, lá, o estômago do cidadão. Estômago, ele é um órgão que tem a forma de uma bolsa, né? Os anatomistas escrevem o estômago com a forma de uma letra J, né? Aquela criatividade que só os biólogos têm para dar nomes que não tem nada a ver, né? Eu nunca consegui ver uma J aí nessa bagaça. Mas tá, a ideia, por exemplo, gente, é que para você ter a sensação de saciedade, sensação de buchinho forrado, né? Aquela sensação de delícia lá, de satisfação, né? Que você está de repente lá com o bucho forrado. Tem várias causas para você ter essa sensação de saciedade. Uma delas é o enchimento do estômago. Então, se o seu estômago ele está parcialmente cheio, se ainda tem espaço vazio no estômago, ele não envia uma mensagem para o cérebro de que você está saciado, que ainda tem espaço. Entretanto, se você vai lá e enche o estômago de comida, ora, a partir do momento que o estômago está cheio, que ele está dilatado, gente, o estômago manda uma mensagem para o cérebro de que você está lá com o bucho cheio. Manda lá uma mensagem para o cérebro que você não precisa comer mais. Nesse caso, a sensação de saciedade. Essa sensação de saciedade está super relacionada a um hormônio. O estômago vai lá e fabrica um hormônio chamado de grelina, na verdade, outras regiões do corpo da gente. Fabrica a grelina, e a grelina, na verdade, moçada, ela vai lá e promove a sensação de fome em você. Entretanto, gente, toda vez que você tem lá estômago dilatado, ora, buchinho cheio, você vai ter que o estômago diminui a produção de grelina e automaticamente, no que diminui a produção de grelina, diminui a fome, né, gente? Diminui a fome, tradução, você vai estar saciado aqui na jogada. Qual é a ideia, moçada, da cirurgia de redução de estômago? É que, à medida que você come muito, o seu estômago dilata. Isso vira um ciclo vicioso, né? Porque quanto mais o estômago dilata, mais difícil de encher o estômago. Então, mais difícil você ficar saciado, mais fome você vai ter e mais você vai comer. Quanto mais você come, né, mais o estômago dilata. Quanto mais o estômago dilata, mais difícil encher o estômago. Então, nesse caso lá, como não enche o estômago, você não fica saciado e vai querer comer mais. Ou seja, o ciclo vicioso que eu estava comentando com vocês, né? Come mais, dilata o estômago, não consegue preencher o estômago, ele reclama, você vai ficar com fome e vai comer mais ainda. Quanto mais você come, mais você come. Quanto mais você come, mais você vai querer comer devido a essa dilatação. A ideia da cirurgia bariátrica é tirar um pedaço do estômago. Uma vez que você tira um pedaço de estômago, o resultado é que o estômago está bem menor. Isso quer dizer que você come um pouquinho e já enche o estômago. No que você come aquele um pouquinho e já enche o estômago, gente, já para lá de fabricar grelina, já passa fome, você já fica saciado. E aí, claro, você come muito menos. E se você come menos, você vai ter um déficit calórico, você vai gastar mais calorias do que você está ganhando e você vai acabar emagrecendo nesse caso lá. Né? Ô, Landim, por que tem gente que perde a bariátrica? Por que tem gente, por exemplo, que faz a bariátrica, perde peso e depois recupera? Ora, porque eu estava comentando que o estômago é elástico, ele cresce. Então, inclusive, antes de fazer a cirurgia bariátrica, a pessoa tem que passar lá por um acompanhamento psicológico. Né? Por que de repente, sei lá, ela está comendo demais? Será que não tem um fundo psicológico em relação a isso? Né? Será que ela está psicologicamente apta? Né? Ela está psicologicamente adequada para fazer uma cirurgia dessas? Porque a vida muda pra caramba, né? Uma pessoa que estava acostumada para comer pra caramba, tem gente, claro, né? Você come também não é só para poder forrar o bucho, né? É por prazer. Então tem gente, claro, você sente prazer em comer, tem gente que acaba comendo por causa de compulsão, alguma coisa do gênero. Então nesse caso, não adianta você fazer a bariátrica, porque você vai lá, faz a bariátrica, vai lá, arranca um pedaço do estômago, né? O estômago fica pequenininho, o cara vai lá, come um pouquinho e já fica saciado. Mas o cara de repente gosta de comer, ele quer comer, ele tem uma compulsão talvez por comer, ele continua comendo mesmo saciado. No que ele continua comendo mesmo saciado, muita comida e o estômago vai crescendo. Muita comida e o estômago vai crescendo. E o resultado é que já o estômago está lá grandão de novo e de novo ele vai ter dificuldade de encher o estômago, né? Então, a história que eu estava falando, se o estômago cresce, o cara come, não enche o estômago vai acabar liberando grelina, você vai acabar ficando com fome e dessa maneira, gente, quanto mais você come,
mais você come, né? Quanto mais você come, mais dilata o estômago e maior tendência é você comer, né? Então, a cirurgia bariátrica ela pode ser perdida, porque o estômago pode dilatar e voltar ao que ele era antes, ou parecido com o que ele era antes. Por isso a importância do acompanhamento psicológico prévio à cirurgia bariátrica, para exatamente, sei lá, antes de você fazer a cirurgia, você depende de chegar e tratar o lado psicológico, se tem alguma compulsão alimentar, alguma coisa do tipo, aí nesse caso. Já que a gente está falando sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica, etc., eu tenho mostrado, claro, várias causas para obesidade. Eu tenho fatores genéticos, fatores, por exemplo, lá, sociais, né? Então, por exemplo, lá, normalmente, né, você tem uma determinada pessoa na família que ela tem um peso um pouco maior, né, que ela está lá obesa, né? Muitas vezes é familiar, várias pessoas da casa estão obesas. E não necessariamente é genético, né? Muitas vezes é questão de hábitos, né? Então, na casa, a galera não se alimenta direito, né? Se uma pessoa gosta de comer porcaria, talvez as outras influenciadas gostem de comer porcaria também. E acaba sendo sociológico também, né? Então, tem aspectos genéticos, sociais e hormonais, né? Dentre os aspectos hormonais, destaque para 2 hormônios. A grelina do estômago e o adipócito, ele, moçada, fabrica um hormônio moçada chamado leptina, que nesse caso, moçada, é o contrário da grelina, ele vai lá diminuir a fome, ele vai lá determinar em você a sensação de saciedade em você. O chato é que o adipócito não apenas armazena gordura, o adipócito quer armazenar toda a gordura do universo, né? Toda vez que tem bastante gordura no adipócito, quando tem bastante gordura no adipócito, o adipócito então diminui a fome, vai causar em você a sensação de saciedade. Entretanto, toda vez que você tem pouca gordura no adipócito, o adipócito reclama. O adipócito ele quer toda a gordura do mundo dentro dele. Se tem pouca gordura dentro dele, automaticamente ele diminui a produção de leptina. E no que diminui a produção de leptina, o resultado é que você não vai ficar saciado. Vai aumentar a fome em relação lá a esse amigo, né? Então, notem bem que a pessoa, de repente, ela pode ter problemas hormonais relacionados à obesidade. Se ela tiver grelina demais, ela vai ter um apetite violento, ela vai ter tendência a comer demais. Por outro lado, se ela tiver leptina de menos, com pouca leptina, ela também vai ter bastante fome, né? A leptina, a princípio, diminui a fome, te dá a sensação de saciedade. Se você tiver pouca leptina, a fome aumenta, você não vai ficar saciado com frequência, né? Por isso que eu estou dizendo que tem aspectos genéticos, aspectos sociais, aspectos, moçada, hormonais, né? Grelina demais ou então leptina de menos pode acabar promovendo efeito. O normal é isso, né? Toda vez que o estômago dilata, diminui a grelina, diminui a fome e saciedade. Toda vez que o estômago está vazio, aumenta a grelina, aumenta a fome. Toda vez que tem pouca gordura no adipócito, ele vai lá, diminui a produção de leptina, aumenta a tua fome. Toda vez que tem bastante gordura no adipócito, ele fabrica leptina, diminui tua fome e tu fica saciado aqui nesse caso, né? Quando a gente fala lá em obesidade, lembro para vocês da preocupação médica com obesidade, a chamada síndrome metabólica. Síndrome metabólica, o conjunto de problemas de saúde relacionados com obesidade, né? Quando a gente fala lá em síndrome metabólica, né, os possíveis problemas de saúde relacionados com obesidade, é o que acontece, por exemplo, gente, lá, o aumento no risco de doenças cardiovasculares, mesmo porque é aquele lance, né? Se o amigo ele está acima do peso, se ele apresenta muita gordura, gente, gordura é matéria-prima para fabricar colesterol, né? Então, se ele tem muita gordura, gordura é matéria-prima para fabricar colesterol, ele vai ter tendência a fabricar mais colesterol. Com mais colesterol, né, o lance lá da aterosclerose, o aumento no risco de doenças cardiovasculares, infarto, derrame, etc. e tal. Você tem gente lá, a possibilidade do amigo desenvolver diabetes, né? Um tipo de diabetes chamada lá de diabetes tipo 2.
nas aulas sobre hormônios, eu explico um pouco melhor como é que funciona a diabetes, mas você tem lá diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, né? A gente tem que diabetes tipo 1, ela é a falta de insulina, ela é a falta do hormônio insulina. Diabetes tipo 1, falta de insulina, falta do hormônio insulina. Mas na diabetes tipo 2, quando você tem lá muita gordura, o resultado, nesse caso, é que diminui os receptores para insulina. Então, amigo, tem insulina, mas a insulina não funciona. Ora, como eu gosto de pensar, né? Tu tem uma chave, mas essa chave não tem fechadura, não adianta nada. Tu tem insulina, mas não tem receptores para insulina. Não tem onde a insulina se ligar, não adianta porcaria nenhuma, né? Então, nesse caso lá, muita gordura faz com que você tenha a diminuição dos receptores para insulina. A insulina já não vai mais funcionar e você vai ter uma versão da diabetes, que é a diabetes tipo 2. Então, a obesidade, síndrome metabólica, leva a um aumento no risco dessas condições aqui, por exemplo. Então, a gente falando lá sobre diabetes, só esclarecendo um pouco melhor. Então, diabetes tipo 1, ela vai ser exatamente a deficiência de insulina. Diabetes tipo 2 não é a deficiência de insulina, mas ela é a deficiência, a falta de receptores para a insulina. Como eu disse, né, moçada, eu vou falar sobre esses dois tipos de diabetes com mais carinho nas aulas de hormônios, mas o que eu adianto para vocês é que a diabetes tipo 2 está relacionada lá com a obesidade, né? Então, indivíduos que estão lá acima do peso, né, o lance lá da síndrome metabólica, dentre outros problemas de saúde, podem acabar desenvolvendo diabetes tipo 2. Existe uma ferramenta bem interessante para você acompanhar o nível de obesidade e o risco de doenças associadas a esse nível de obesidade. Essa ferramenta se chama IMC, ela vai ser lá o índice de massa corporal. Quando a gente fala em IMC, o índice de massa corporal, gente, ele vai ser uma medida onde você vai pegar o seu peso em quilos e vai dividir pela sua altura em metros elevado ao quadrado. E uma vez que você vai lá, faça essa conta lá do IMC, existe lá uma tabelinha, óbvio que ninguém precisa saber decorado a tabelinha, para poder exatamente ver, de acordo com o seu IMC, né, como é que você anda em termos de obesidade. Se o IMC, gente, ele está abaixo de 18,5, você está com infrapeso. Ou seja, está precisando tomar uns todinhos, está precisando lá comer um pouquinho mais para ganhar umas carnes, hein? Então você tem lá, claro, que um peso muito baixo também não é interessante para a saúde. Entre 18,5 e 24,9, gente, seu IMC é normal. Se você estiver lá entre 25 e 29,9, você está com sobrepeso, ou, colocando de uma outra maneira, você está lá com pré-obesidade. Se você tem lá entre 30 e 34,9, você é obeso classe 1. Se você tiver lá entre 35 e 39,9, você vai ser lá obeso classe 2. E se você tiver acima de 40, obeso classe 3, que é o que a gente pode, moçada, estar chamando de obesidade mórbida. No caso, gente, o termo mórbido tem a ver com morte, né? Obesidade mórbida é porque o risco de doenças vai acabar sendo cada vez maior. Aliás, né? Quando você vai lá e caminha com o aumento do IMC nesse sentido, vai aumentando cada vez mais o risco de doenças associadas. Sendo, gente, que o IMC, ele é uma ferramenta muito bacana, né? Especialmente para o que a gente chama lá de epidemiologia. Na epidemiologia é o estudo das doenças dentro de uma população. Então, quando eu pego, por exemplo, milhares ou milhões de pessoas para poder exatamente ver o risco lá de doenças relacionadas com obesidade, o IMC é uma ferramenta epidemiológica bem bacana, porque para você pegar um grande número de pessoas, é relativamente fácil você calcular o IMC. Entretanto, gente, o IMC, ele tem lá algumas distorções, né? Então, por exemplo, você vai lá e pega o IMC do Landim, né? Pega lá peso do Landim em quilos, né? Na casa lá
de 72, né? A altura do Landim em metros, eu vou ter que entregar minha altura, 1,65 m ao quadrado, eu sou grande desse jeito. E quando você fizer essa conta aqui do IMC, eu já fiz ela algumas vezes, gente, dá mais ou menos 26 e uns quebradinhos. Isso quer dizer que para o Landinho, o IMC lá, 72 quilos, 1,65 m ao quadrado, 26 e uns quebradinhos, quando você vai lá e pega aqui, 26 e uns quebradinhos, estaria aqui em cima do sobrepeso, em cima lá do pré-obeso. E moçada, cá entre nós eu não tô tão fofinho desse jeito, né? Então o que é que acontece? A gente tem que ver outras coisas, porque, por exemplo, músculo pesa mais do que gordura, né? Osso pesa pra caramba. Então tem a ver com a estrutura muscular, tem a ver, por exemplo, lá com a estrutura óssea do indivíduo. Normalmente homens, né, que tem a massa muscular um pouco maior, eu sei, eu tô me achando forte aqui, mas homens que têm lá uma massa muscular um pouco maior, né, eles vão acabar tendo um IMC um pouco acima do que era de se esperar, né? Então, especialmente em homens, especialmente lá em homens que têm uma massa muscular maior, eles vão estar com o IMC um pouco distorcido. Pega, por exemplo, lá um halterofilista todo bombadão, que o cara vai ter IMC, às vezes, de obeso classe 2, às vezes de obeso classe 3. Mas claro que o cara não tem obeso, né? Halterofilista bombadão lá, né? Às vezes não tem um pingo de gordura, é só músculo, mas é porque músculo pesa pra caramba. Então, como eu tô dizendo, existem distorções em relação ao IMC. Então, se você calculou o seu IMC, beleza, ele te dá uma ideia, mas, moçada, você não pode levar ao pé da letra, não pode levar à risca, né? A melhor maneira de você, nesse caso lá, ter certeza, né, de, sei lá, como é que tá o teor de gordura no seu organismo, né, se eu posso te enquadrar realmente lá como obeso isso, obeso aquilo, etc e tal, procurar, gente, um profissional da área de saúde, né, educação física, né, nutricionista, né, um médico, por exemplo, que ele tem como fazer aqueles exames, tem vários tipos de exames, para poder medir a quantidade de gordura no corpo, né, o percentual de gordura, e te dar uma noção melhor do risco. Então, o IMC, volto a dizer, é bem interessante, especialmente quando eu analiso grandes populações, mas a gente pode ter distorções, né, devido especialmente em homens, peso de osso, peso de músculo e daí por diante.